pouquinho sobre a classificação dos vegetais, né? Tipos de vegetais, né? A gente vai começar com a briófita. Briófitas são vegetais de pequeno porte, né? E que são avasculares, né? Avasculares por quê? Porque não tem os vasos condutores de seiva, que são o floema e o xilema, tá? Então elas não possuem esses vasos condutores de seiva. E outra característica também principal delas é que elas não possuem órgãos vegetativos, caule, raiz, folha, flor, elas não possuem, né? Aqui a gente tem alguns exemplos das briófitas, né? No estudo da evolução, a briófita foi o primeiro vegetal a ser formado, tá? Que é um vegetal relativamente simples, né? De pequeno porte e sem esses órgãos vegetativos, tá? Então a gente tem aqui alguns exemplos dos musgos, né? E as hepáticas aqui. A gente vê muito isso daqui em terreno alagadiço, né? Em terreno que tem muita umidade, né? Então a gente vê bastante os musgos, as briófitas, né? Aqui mais exemplos, né, dos musgos, das hepáticas, músculos associados a pteridófitas, né, que é a segunda planta na escala da evolução, né? Os líquens aqui que são associação entre algas e fungos, né? E aqui as principais características das briófitas, certo? Primeiras plantas a ocupar o ambiente terrestre, porém elas dependem muito da água, elas vivem em locais muito úmidos, então elas dependem também da água para se manter vivo, né? Essa que eu já falei, não produzem flor, semente nem fruto, ela não tem esses órgãos vegetativos, tá? Por isso que na escala da evolução ela é a mais simples, né? Relativamente, em relação às outras que possuem todos esses órgãos. Elas apresentam aqui rizóides, cauloides e filóides, que são estruturas semelhantes à raiz, né? São os rizóides, o cauloide e a folha, que são os filóides, tá? Epiderme já apresenta uma fina cera hipermeabilizante e estômatos, né? Como ela tem esse contato muito com a água, o tecido da pele tem que ser hipermeabilizante, né? Bistômato aqui é aquele órgãozinho que além da transpiração da planta, ajuda também a planta a fazer a fotossíntese, né? Que abre e fecha na presença, na ausência da luz, abre e fecha para captar a radiação, né? Os raios solares. São as avasculares, né? Que eu já falei para vocês. A água é absorvida pelo rizóide, pelas falsas raízes, né? E transportada lentamente, célula a célula. Ali a água é absorvida e o transporte de água dela, por ela não apresentar a estrutura realmente de caule e folha, é transportado de célula a célula. Uma célula vai transportando a água, né, de acordo com o corpo da planta toda, de acordo com o corpo da briófita, tá? Elas vão passando de célula a célula até chegar onde tem que chegar a água, né? Não apresentam tecidos de sustentação. A ausência de vasos condutores, aqui a gente já falou, que são avasculares, né? E dos tecidos de sustentação, que não permite que a planta alcance um tamanho menor. Nas plantas a gente tem alguns tecidos, que a gente vai ver depois, que são responsáveis pelo crescimento da planta. E na briófita, esse tipo de tecido ela não possui. Justamente por isso ela tem o tamanho bem reduzido, sim, tá? Reduzido. Depende da água, que a gente já está cansado de saber, né? Que eu falei desde o início, para fazer a fecundação, né? Possui gametas flagelados, os gametas têm flagelo, como se fosse os espermatozoides, tem aquela cauda, né? O gametófilo é dioico, ou seja, as plantinhas de sexos separados, né? Todas as plantas que são dioicas, elas possuem o sexo separado, masculino e feminino.
Nós somos dioides, a gente possui sexo masculino e feminino em corpos separados. Monóico é quando são hermafroditas, possuem os dois sexos numa mesma planta, tá? Então, os musgos aqui, que fazem parte das briófitas, elas possuem sexo separado, tá? Uma plantinha é o gametófito masculino e a outra plantinha é o gametófito feminino. A gente vai ver isso aqui já já, tá? Isso aqui é a estrutura do musgo, como é que é, tá? Aqui a gente tem os rizoides, que é como se fosse a raiz, né? Cauloide, filóide, a haste e a cápsula, né? Essa cápsula daqui, ela abriga o órgão sexual masculino ou feminino da planta, tá? Nessa cápsula daqui. Aí a gente tem aqui, ó, ciclo de vida do musgo. Tá vendo aqui, ó? Ela falou que, a gente viu que a gente tem uma planta masculina e uma feminina, tá? O que vai acontecer? Essa planta masculina vai passar o gameta masculino para a planta feminina, aqui, e vai ocorrer a fecundação, tá? Vai formar um embriãozinho, né? Depois que formar o embriãozinho, né? Formou um embriãozinho, depois vai formar, né, as várias sementezinhas, né? Não semente não, várias estruturas reprodutoras, né? Porque essas plantas aqui não têm semente. Vai formar as estruturas reprodutoras. E essas estruturas vão sair daqui da cápsula, tá? Depois que já estiver fecundada, bonitinho, e vai cair no chão, né? Aqui, que são os esporos, essas estruturas reprodutoras aqui são os esporos, vai cair no chão e vai dar origem a várias plantinhas, vários musgozinhos, tá? Aqui, ó, é o musgo em diferentes etapas da sua evolução, né? Do seu crescimento, tá? Isso daqui é a reprodução, né? A produção dos gametas na vida de um musgo, de uma briófita, tá? Aqui a gente tem as pteridófitas, que são as samambaias e as avencas, né? Que é o nosso, em relação à evolução, é o nosso segundo grupo, tá? Em relação à evolução das plantas, é o nosso segundo grupo. Também são plantas sem sementes, tá? As briófitas são sem sementes, essas aqui são sem sementes também. Mas é um segundo, na estudo da evolução, foi segundo as plantas a serem formadas, tá? Que são as samambaias e as avencas, né? Aqui a gente tem exemplos de samambaias, né? Aqui, né? E aqui na parte de baixo da folhinha de algumas samambaias, a gente tem os soros, que são vários pontinhos, né? Presos à folha. Isso dali é organela é reprodução, tá? Eu vou utilizar esses soros aí também para reprodução que a gente vai ver, tá? Esse chachinho aqui, antigamente, né? Tem alguns lugares até que continuam fazendo. Eles utilizam a samambaia, a folha da samambaia para poder fazer chachinho. Mas só que o que acontecia? Eles acabavam destruindo os vegetais, tá? Então, o que eles, a partir de certo momento que eles observaram isso, eles começaram a fazer? Eles começaram a fazer o chachinho de outros vegetais, né? Não necessariamente as pteridófitas. Começou a pegar casca de coco, né? Alguns outros vegetais que vai fazer o mesmo papel, né? Só que sem destruir, sem matar a bichinha, sem matar a plantinha, né? Então, tem muitos produtores, né, que utilizavam o xaxim através das pteridófitas que agora não estão mais utilizando, estão pegando outros vegetais, tipo o coco mesmo, que quando a gente come, a casca do coco é eliminada, né? Ninguém joga fora, aquilo vai pro lixo. Então ele está pegando aquilo dali e fazendo os chachinhos, tá? Mas a gente tem aqui, ó, que eu falei aqui, ó, soros da avenca, tá? A avenca é essa plantinha aqui, a samambaia é essa aqui com a folhazinha mais compridinha, tá? A avenca só essa aqui com as folhas mais redondinhas, né? E tem aqui os soros, vendo aqui os soros na samambaia, tá? A parte interna da flor, da folha, desculpa, e tem os soros aqui também nas avencas.
tá? Aí aqui, ó, as principais características que a gente já falou, foi o segundo grupo de vegetal na escala evolutiva, né? Aqui eu já começo a ter os órgãos vegetativos, raízes, caules e folhas, né? Aqui elas já começam a fazer transporte de seiva bruta e elaborada, né? Através do xilema e floema, então elas passam a ser vasculares, né? A presença dessa vascularidade aqui, né, permitiu que elas tivessem aquele tecido de sustentação e que elas crescessem mais do que as briófitas, tá? Justamente por causa desse vaso condutor de seiva aqui, tá? Aqui a gente já viu, né, os vasos condutores de seiva são responsáveis pela condução e pela sustentação do vegetal, porque através desses vasos condutores de seiva eu começo a produzir nesse vegetal aí um tecido, né, que é responsável justamente pela sustentação. E por isso que esse vegetal aí consegue crescer mais do que as briófitas, tá? As briófitas, elas não possuem vasos condutores de seivas, elas são avasculares, com isso não possui aquela epiderme modificada, né? Aquela epiderme com um tipo de tecido que é responsável pela sustentação. Então por isso que elas são cotoquinho e as pteridófitas são maiores, tá? Também vivem em ambientes úmidos, né? E também necessitam de água para sua fecundação. Só que na samambaia, essa dependência da água ainda é menor, tá? Do que das briófitas. Das briófitas, a dependência dela com a água é muito maior do que as pteridófitas, tá? Aí a gente tem aqui, ó, o ciclo de vida de uma samambaia, né, de uma pteridófita. Aqui eu tenho as células reprodutoras, né, os soros com esporângios, tá? Aqui eu tenho os soros, né, e os esporângios é o que tem ali dentro deles, tá? Aí o que vai acontecer? Isso daqui vai se abrir e vai cair, né, esses soros menores aqui, eles vão cair e vão dar origem a uma outra plantinha aqui, tá? Esses soros vão cair justamente no chão, né, num substrato, tá? Onde a gente vai dar origem a outra plantinha, né? Essa aqui é a diferença entre as briófitas e pteridófitas, mas como a gente já falou anteriormente ali a respeito das reproduções, né, a gente não vai se ater isso aqui não, tá? Por enquanto, a gente vai ficar aqui, entre briófitas e pteridófitas, tá? Na próxima aula, a gente já vai passar para angiospermas e gimnospermas, que são os vegetais de grande porte, que a gente antigamente tinha classificação de vegetais superiores, né? Que são os vegetais com sementes, né? Só que tem uma diferença aí entre os dois, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Relembrando, as briófitas, né, só uma característica aqui para diferenciar. Briófitas, na escala de evolução, é o primeiro vegetal. Pteridófitas vem em segundo lugar, tá? Briófitas, como é uma planta mais antiga, mais rudimentar, né, elas não possuíam os vasos condutores de seiva, nem os órgãos vegetativos, tá? Elas não possuíam caule, raiz, nada disso. Elas tinham estruturas semelhantes, calóides, filóides, né? E as pteridófitas, elas já são vasculares e já têm os órgãos vegetativos realmente, tá? Só que as duas ali, elas não produzem semente, elas conseguem na reprodução, elas vão se reproduzir de outra forma sem produzir a semente, que são os esporos, né? Que a gente já viu. Então a diferença básica entre as duas é isso, né? As duas precisam de água, né, para reprodução. A pteridófita muito mais do que as pteridófitas não, desculpa, as briófitas muito mais do que as pteridófitas, porém as duas precisam de água. Água é comum a todos os vegetais, tá? As gimnospermas, as angiospermas também precisam de água, né?
mas não para reprodução, como essas aqui, não para reprodução. Precisam de água porque precisam de transporte, de substância, precisam ser irrigadas, né? Os órgãos vegetativos delas precisam disso, tá? Mas não com tanta, precisando tanto como as briófitas e as pteridófitas, tá? Então na próxima aula a gente vai falar sobre esses dois vegetais que faltaram, são as gimnospermas e angiospermas, tá? Então até a próxima aula. Por enquanto a gente vai ficando por aqui, tá?